meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Nós estamos aí caminhando para uma live maravilhosa. João Felipe já entrando. Tudo bem, João Felipe? Quem for chegando, sinta-se à vontade. Hoje eu estou recebendo aí, tendo a graça, a honra de receber a minha filha, a Ananda Dinato. As pessoas vão chegando aos poucos. Deixa já eu enviar uma solicitação para a Ananda. Ananda, Ananda, por favor, já envia a sua solicitação para entrar. Quem for chegando, vai falando de onde é que vocês são. A Débora chegando, Débora Gianni. Vão falando de onde Olá, é que vocês estão. Olha que legal. Ananda, bem-vinda. Ó a galerinha já obrigada. chegando, chegando. Gente, olha, Teresina, que maravilha, Débora. Olha, para quem não sabe, quem não me conhece, eu sou a Claudiane Tavares, sou psicanalista, trabalho com constelações sistêmicas, sou terapeuta sexual e convidei a Ananda. Ananda, assim, Ananda, por coincidência, é minha filha, né? A Mayumi falando, Mayumi, bem-vinda. Por coincidência, a Ananda é minha filha. Nós já fizemos alguns trabalhos juntas, né, Ananda? Unindo Sim, aí o sagrado feminino, a constelação sistêmica e unindo também o seu trabalho, né? Quero que exatamente. você, quero que você se apresente, Ananda. Fica bem à vontade. Olha, pessoal de São José, de Santa Catarina chegando. Gente, a live hoje está imperdível. Nós vamos falar de sexualidade, de arte, de empoderamento, com essa coisa feia, essa coisa linda que está aí na minha frente. Bom, gente, meu nome é Ananda, né? Eu sou fotógrafa, sou também diretora de arte, também me formei em jornalismo, sou filha da Claudiane e juntas a gente já desenvolveu trabalhos, né, aqui em Uberlândia e também ao redor do mundo. Realizamos um trabalho maravilhoso no Peru, realizamos um trabalho também na Grécia. Onde a gente fazia, né, a jornada do amor que cura. E eu estava lá presente, participando de todo o processo e também registrando, né, fotografando tudo para ter essa memória por muitos anos, né? A fotografia é um registro, um congelamento do momento. Então eu estava lá junto com ela realizando esse trabalho que foi incrível. E cá estou Foi. agora para falar um pouquinho sobre minha história, né? Sobre o meu trabalho, sobre o que eu gosto de fazer, como que eu faço meu trabalho, principalmente com mulheres, né? Que é empoderando, trazendo essa nova imagem de si para ajudar ela a empoderar-se em todos os sentidos, não só é, relacionados à sua fisionomia, né? Mas também emocionalmente falando. E é isso. Realizamos um casamento na Grécia, né, Ananda? É Na, verdade. jor- na Celebração jornada do. da Cláudia. Fizemos um movimento lindo, nós fizemos a Rota do Sol, saímos do Peru, de Cusco, em Que viagem direção linda, inesquecível. inesquecível, e conseguimos registrar bastante momentos interessantes, né, Nanda? Sim, todas as Conseguimos registrar. vivências. Eu estava lá de corpo e alma, né, fotografando e também aproveitando do momento, do movimento terapêutico, que foi muito importante para mim participar Uhum, dessa jornada do amor que cura. uhum. Ananda, e eu falei, e as pessoas te conheceram bastante nesse momento da pandemia, sabia? É, É, todo mundo queria saber notícias suas.
Foi a saga para voltar para casa, né? Aham. Queria ouvir você um pouquinho, Elodie, como foi passar por tudo isso sozinha, Bom, literalmente sozinha, né? deixa eu contar um pouquinho da minha vida, gente. Eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou fotógrafa e morei em Uberlândia 10 anos, morei um tempo com a minha mãe aqui. E aí, há mais de um ano atrás, eu decidi que eu queria um novo desafio, que eu queria me conhecer melhor, decidi que eu ia me mudar do Brasil. E foi onde eu fiz uma aplicação de um portfólio numa escola da Itália. E eles me aprovaram e me convidaram para ficar lá um mês com eles, trabalhando, para concorrer, para ficar lá estudando um ano. Então, eu preparei toda a minha vida para poder. Organizei tudo, né, desse tempo, me preparei para poder ir embora. Fiz minhas malas, despedi, foi sofrido, despedi da família. Eu queria ir sem data para voltar, não tinha interesse em voltar para o Brasil, né? Só que aí cheguei lá, veio o coronavírus, veio todo esse abalo emocional aí no meio do caminho e tive que voltar, né? Foi bem difícil, a escola paralisou, ficou tudo online, é óbvio que não foi a mesma experiência, foi muito frustrante. E aí começou a saga, foi bem difícil conseguir voltar para o Brasil, em todos os sentidos, emocionalmente, mas também porque estava tudo fechado, então foi difícil eu conseguir voo, tive que ir de táxi até uma cidade, foram um mês tentando voltar para casa, assim, né? Até que finalmente deu certo, voltei, aí fiz muita terapia para estar bem, porque foi bem complicado emocionalmente voltar, né, ter essa frustração. Mas coincidentemente também foi um momento muito importante para mim, foi onde eu redescobri algumas coisas que estavam inativas aqui dentro, né? Fui olhar para outras questões, fui olhar para o meu trabalho, para minha arte, né? Aí eu comecei a trabalhar muito com autorretrato quando eu voltei, porque a minha terapeuta sempre batia na tecla comigo que eu tinha uma ferramenta muito poderosa na minha mão e que eu não estava usando ela 100% ao meu favor, né? Eu estava fotografando muitas pessoas, trabalhando com cliente e não tava usando da maneira que eu poderia usar da minha arte para me comunicar e me expressar. Então foi onde, quando eu voltei, eu comecei a fazer muito autorretrato, né? Tava trancada dentro de casa, então comecei a explorar a fotografia de uma maneira diferente, que eu já tinha feito antes, mas acho que como um momento que eu voltei coincidiu de eu me apropriar ainda mais e empoderar ainda mais da minha arte, né, da minha ferramenta. E foi muito bom e Uhum. tive muito reconhecimento também das pessoas com isso. Nanda, eu sei que você faz bastante fotos bonitas, né? Não é porque eu sou sua mãe, mas você trabalha muito com essa questão do corpo, das mulheres assumirem o corpo que elas têm, né? Sim. Sempre eu vejo as fotos que você faz de mulheres nuas, maravilhosas, e sei que você faz isso muito bem. E qual que é a resistência que você encontra, por exemplo? O que você acha que é mais difícil quando se fala de despir-se? É Ai, tem despir-se do preconceito, das muitas coisas limitações. envolvidas. Com certeza, eu acho que despir-se também do preconceito da sociedade, né, que ainda é muito machista, então é muito complicado a mulher conseguir empoderar-se do próprio corpo, que ainda é visto como algo vulgar ou um convite para algum assédio. Isso com certeza é o principal ponto. E também da sua própria. É muito difícil, né? Se olhar hoje em dia. É muito difícil você conseguir fazer as pazes. As mulheres já sofrem uma pressão estética muito grande, dessa busca do corpo perfeito, da imagem perfeita. Então, se encarar, olhar o seu corpo, entender como ele é, entender o seu biotipo, entender qual que é a sua imagem também é um desafio muito grande, né? Porque a gente está Uhum, sempre tendo que, nessa. Mesmo quem eu sou padrão, né? Eu sou branca, sou magra, e mesmo assim tenho diversos problemas com o meu corpo. Então, se ganha um quilo a mais, fica insegura. Aí, se tem algum pneu que não gosta, fica insegura. Então, cada mulher, né, dentro do seu próprio corpo, sofre com essa pressão estética. E então, conseguir olhar para isso é bem delicado, é um desafio. Eu mesma, né, você sabe, né, mãe, a gente convive, vivo num pé de guerra contra o meu corpo. E também agora tenho usado da minha fotografia para também entender melhor isso. Então, assim, quando você tira uma foto e vê o seu corpo, que você
não gosta, você vê coisas que você não gosta, se você parar, tirar um minutinho para analisar e olhar com ele com mais amor, você pode ressignificar essa relação com sua própria imagem, com seu próprio corpo. Então eu tenho Uhum. tentado fazer isso. Eu não gosto de fazer Photoshop nas minhas fotos, eu gosto de fazer o Eu máximo que sofro, eu gente. sofro. Que ela não faz Photoshop na minha também. É. Ô, Ananda, Minha e mãe, pegando pela abordagem, pode falar. e, pô, e pegando pela abordagem sistêmica, e aí eu tenho muita coragem, né, de dizer isso, que também sempre foi essa a minha briga, né? Sempre foi essa a minha briga. Eu tive um período mais cheinha, fiquei magra e vivo nessa briga com a balança, com o meu corpo, e fico vendo assim, o quanto nós passamos isso para os nossos filhos também, né? Quanto Aham. nós passamos isso para os nossos filhos. E o quanto, até brinco, esses dias eu fui na casa da minha prima, da Débora, e ela foi abrir um champanhe, e ela não abria esse champanhe de jeito nenhum, porque ela não gosta de estouro, de explosão, né? De balão, de... E nós ficamos sem tomar o champanhe porque a gente não tinha coragem, que é um grande trauma que eu tenho, né? E que você também acabou pegando isso para Sim, você, né? é Então, se verdade. tem aspectos tão simples, se tem aspectos tão simples que a gente fica conectado, ó, o pessoal de Limeira chegando, de Passo Fundo, bem-vindos! Se nós ficamos conectados nessa coisa, às vezes, tão pequena, imagina essas conexões para a mulher. E o que a gente passa para quem vai chegando, né? Eu tenho certeza que eu passei um monte de traumas desse meu corpo, que eu também nunca aceitei. E você fez as fotos a semana passada, as minhas fotos, né? Aham. E aí a minha briga com você, não, vai lá. E aí teve um momento que foi muito engraçado, eu dizia, não, mas eu não quero que mostre aqui, eu não quero que mostre ali, não. E aí a Amanda virou e disse assim, mas que é isso? Você está falando de empoderamento sexual, que empoderamento é esse, né? O Exato. tanto que tá escrevendo um livro, eram as fotos que vão para o livro, está escrevendo um livro, o tanto que é difícil para a gente resgatar esse corpo, essa memória desse corpo, o prazer de fato nesse corpo, né, Ananda? E porque nós temos esse Exatamente. tanto de e nós temos esse tanto de crenças, nós temos esse tanto de conflito ainda dentro de nós, né? Sim, Então, vamos olhar com mais carinho faz muito bem, né? Porque o nosso corpo é o templo que trouxe a gente até aqui. Então, eu gosto muito, é um desafio. E assim, não é porque eu viro e falo que eu uso da minha fotografia para me empoderar e para me olhar, não significa que eu consegui, não. É um processo. Esse processo de autoconhecimento, de autoamor, ele é diário. Não é todo dia que você vai conseguir. Então, às vezes vai ter uma foto que eu não gostei, eu não vou conseguir me expor, eu não vou conseguir postar. E posso até ficar mal com isso. Então hoje foi até um dia que eu. Outra reflexão também interessante que eu fiz, desde quando, há um tempo atrás, que eu estou refletindo mais a fundo sobre. é, Acho que nós mulheres nunca sentamos e comemos um pratão de arroz e feijão em paz, ou a gente nunca comeu um carboidrato ou um açúcar em paz, né? Hoje eu até comi, almocei sanduíche, e sempre que eu vou comer alguma coisa eu penso sobre. Falo, gente, a sociedade é muito cruel com a gente acaba é, se martirizando 24 horas por conta disso, né? Então, a fotografia, nesse momento, eu sempre fiz para outras mulheres, agora eu estou usando ela para me ajudar. Tem sido muito bom mesmo, indico. é, é uma terapia, né? E eu Exato. passei por esse processo agora com você, e o tanto que a gente resgata dentro da gente. É incrível, porque quando nós montamos a jornada da sexualidade juntos, nós vamos, só para vocês entenderem, eu e a Nanda vamos fazer um trabalho segunda e terça, dia 10 e 11. É um trabalho para 20 pessoas no máximo. É impossível fazer um trabalho profundo, né? Um trabalho com qualidade, quando a gente fala de consciência física. E é interessante que, quando eu soltei esse programa, muitas mulheres vêm querendo algo para apimentar o casamento. Uhum. E eu tenho batido bastante na tecla que sexualidade não é um dever. Eu não aprendo algo para fazer com o outro.
eu aprendo algo para aplicar em mim. É um direito meu. Eu tenho direito. E Exatamente. até, e até no trabalho que nós fizemos, eu percebia as minhas crenças limitadoras em relação ao meu próprio corpo. E é como se cada parte daquela que está. É como se eu fizesse uma cisão, né? Então, aqui eu não posso me conectar ao meu coração, aqui eu não posso me conectar com o meu genital, então eu vou criando resistência, e onde tem resistência, é claro que tem uma informação ali que vai ser traduzida em algo. E uma Uhum. das coisas que eu comecei a falar no telefone com elas, olha, eu quero que vocês aprendam a ter prazer com vocês, né? Quando eu faço o trabalho com o ovo, o Ioni, o Yoga Ioni, até elas entenderem que eu estou falando da própria abundância, porque quando a gente fala de valor, quando nós falamos de remuneração, quando a gente fala de abundância, nós falamos de sexualidade, né? Nós falamos do primeiro chakra, do chakra raiz, e você traz o conceito do corpo, que é esse templo sagrado. Então, mesmo que eu esteja resolvido na minha afetividade, na minha espiritualidade, quando chega no corpo, é uma emoção que trava, é uma Uhum. informação que fica travada. E eu acho interessante que o Jean-Yves Leloup, ele fala isso, né? Que o último a perdoar é a memória do corpo. Que a mente, ela mente, o corpo não. Então, como é quando eu estou despida desses preconceitos, dessas imposições que você está trazendo, né? Dessas imposições da sociedade, ou imposições que a própria mulher faz, porque ela acha que o parceiro só vai ficar bem, ou ficar feliz, ou ela é objeto de um orgasmo maravilhoso, se ela está bem resolvida com esse corpo. Uhum. E eu quero que você fale um pouquinho disso, né? Dessa sexualidade enquanto direito, não enquanto dever. Exatamente. Ainda é um desafio, né? É aquilo que a gente falou mais cedo. As mulheres ainda sofrem de muitas coisas externas, né, da sociedade, e o tabu da sexualidade feminina ainda é muito grande, né? Ela, assim, por sorte, não por sorte, né? Porque eu acho que é a forma que eu comunico e eu consigo atingir essas pessoas, mas todas as mulheres que passaram por mim, foi muito bonito a troca com elas, porque elas estavam fazendo por elas mesmas, sabe? É, não me lembro de nenhum caso onde elas estavam fazendo fotos para se mostrar para o outro. Né? Na maioria dos casos foi para se mostrar, e é muito bonito, né? Porque é onde a pessoa se enxerga, se redescobre e se empodera em todos os sentidos, né? E com certeza é muito transformador e libertador, né? Então, se olhar, fazer as pazes com o próprio corpo é libertador. E isso, óbvio que influencia na sua sexualidade, né? Porque você vai entendendo como é seu corpo. Às vezes tem, numa relação sexual, tem mulher que nunca gozou, que nunca teve um orgasmo, que não consegue ter relações com a luz acesa, não consegue transar de luz acesa, porque não consegue lidar com o próprio corpo, ou se não, como você disse, está muito preocupado só com o que o parceiro vai, se ele vai gostar, se vai ser bom para ele. E a maioria, infelizmente, ainda na nossa sociedade, eu acho que a maioria ainda sofre muito com essa sexualidade reprimida, né? Mas também tenho uma visão otimista aí, que também tem uma turma de mulheres fazendo um movimento contrário, né? Para mostrar que é possível, sim, se descobrir, de fazer as pazes, que não tem nada de errado, que não é um tabu, e que o nosso prazer, em primeiro lugar, e aí depois vai vir a troca, né? Que também, óbvio, que aí entra também o prazer do outro, mas tem que ser uma troca. Como tudo na vida, né? Recentemente, como tudo na vida. Recentemente eu atendi uma cliente, eu fiz uma constelação para ela, ela estava numa relação onde ela questionou se era uma relação abusiva, porque ela ainda não tinha clareza se era ou não um relacionamento abusivo. E foi muito interessante porque ela veio de um movimento onde ela precisava o tempo todo doar.
o tempo todo doar. Ela estava com 8 anos, a mãe engravidou e trouxe um casal de gêmeos. Então, imagina, ela tinha que ser a filha corretinha, certinha, boazinha, ajudar a mamãe. Ela não podia dar trabalho, porque a mamãe tinha 2 crianças, que a mamãe estava cansada. Então, ela foi para a vida, e foi tão interessante ela contar, que o tempo todo ela queria chamar a atenção no bom sentido. Então, ela antecipava as necessidades da mãe. Ela fazia tudo o que ela podia para a mãe. E foi com esse personagem, essa criança boazinha, que ela foi para a vida. E aí ela entrou num casamento onde, para ela ter uma vida sexual, ela precisava fazer o um movimento em direção ao parceiro. E ele gostava de receber. Então era assim, ele deitava e ela tinha que ser o prazer máximo dele. E quando ele terminava, ele virava para o canto e dizia: amanhã a gente transa. Amanhã eu te satisfaço. Amanhã, né? E ela ainda questionava se isso era uma relação abusiva. Uhum. E quando eu abri o campo dela, a sexualidade olhava para a criança dela. E aí chegamos nesse movimento, e quando os gêmeos nasceram, os pais se separaram depois de 1 ano e pouco. Imagina o tanto que ela teve que ser a boa menina para a mamãe, né? Uhum. E foi muito interessante, porque eu disse assim, olha, não tem nada errado com o outro. Se você não mudar essa crença, você vai arrumar um outro homem onde você precisa ofertar, 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 porque você não olha para a sua necessidade. E quem Uhum. chega está entrando nessa ressonância, está entrando apenas em algo que inconscientemente, vou falar assim, é um chamado seu. Você atrai esse tipo de situação, Uhum. né? Você precisa estar sempre servindo. E eu falei para ela, vamos, tem uma proposta. Como é agora você servir a si mesma? Ela começou a chorar. Ela falou, nossa, eu vou me sentir egoísta, eu vou me sentir mal. Eu prefiro dar prazer para ele. Porque quem sabe... Aí eu peguei e concluí, né? Quem sabe assim ele fica comigo. Quem Exato. sabe assim ele permanece comigo, né? Uhum. Então, quando você traz essa coisa que tem uma galerinha despertando para isso, tudo começa em mim. Sim, com É o certeza. quanto é o quanto eu gosto desse físico, é o quanto eu valorizo esse físico no sentido assim que eu disse, né, do amor próprio como um valor. E aí quando eu acesso isso, eu também acesso o meu valor no mundo. Eu também não fico culpada quando eu tenho que cobrar, quando eu tenho que, né, dar um preço para um trabalho meu, porque agora eu já sei o meu valor. Eu sei o meu valor, né? Passei por coisas assim, né? Não tão vinculadas a relacionamento, mas agora também que eu passei por esse movimento de ter que vir para Uberlândia, de ter arrumado meu apartamento, de trabalhar para pagar, voltar a trabalhar para pagar minhas contas, não que eu não estivesse antes, né? Mas e na terapia me deu espaço para enxergar algumas coisas e eu também estava começando a me sentir egoísta. Falei, nossa, mas será que eu não tô sendo egoísta? Aí ela me falou algo muito semelhante. Ela falou, por que que quando você tá olhando para você, para suas questões, você tá sendo egoísta? Você não tá sendo egoísta, tá olhando para você. Então, acho que a gente ainda tá muito moldado, a gente tá muito ainda acostumado a se moldar sempre para ter que dar conta de tudo, para agradar tudo e todos, né? Então, acho que a gente acaba se moldando um pouco. E acaba, às vezes, deixando um pouquinho de lado essa essência, o que, que a gente realmente acredita, o que, que realmente a gente quer, a nossa intuição, os nossos desejos, os nossos sonhos. Porque eu acho que quando a gente fala do o empoderamento, né, que essa palavra tá na moda, mas ele é muito, essa palavra é muito significativa, porque ela não é só do empoderamento de que, ai, pronto, agora eu estou me sentindo linda, sou linda. Não, não é isso. É muito bom você conseguir se enxergar assim, mas o empoderamento ele é no sentido geral, amplo da palavra, né? Você empoderar-se em saber cobrar o seu preço, por exemplo, em saber ter essas trocas mais justas para não passar por situações de abuso que a gente acaba passando. É, então, esse empoderamento ainda é muito importante, né? Porque aí também nessas relações, quando você tem um parceiro do seu lado, se você entende o que, que você quer, se você entende, se você se empodera, entende o seu valor, entende o que, que você quer, o que, que é justo você ter ao seu lado,
você não vai aceitar menos que aquilo, né? Então eu tava até. É, uma amiga minha tava desabafando de um relacionamento complicado que ela acabou de terminar. E aí eu falei pra ela, eu falei, amiga, nós mulheres temos que escrever no caderninho o que, que a gente quer, o que, que a gente não aceita que o parceiro não tenha. Claro que na relação sempre tem a troca, tem um ajustando ao outro, mas tem coisas básicas que a gente não quer, né? Então, quando a gente sabe muito disso, tanto para relacionamento, quanto para trabalho, quanto para a vida, quando a gente não se perde nisso, a gente se empodera e começa a lidar com as coisas de uma outra forma, né? E não vai aceitando esses moldes desnecessários e esses abusos que são suscetíveis de acontecer, tanto no trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalhei muito de graça e era sempre umas relações, era completamente abusos para mim. Só que eu não estava empoderada. Para mim, eu tinha que dar conta de tudo. Então, eu passava, vai, vou. Ah, eu tenho que arrumar cliente, eu tenho que trabalhar de graça para ver se realmente eu ganho uma visibilidade. Então, hoje em dia é completamente diferente. E é o contrário, né? Porque quando eu oferto muito, o outro vai embora. Quando eu Exato. oferto muito, é uma maneira de pedir para o outro assim, por favor, não me abandone. Olha como eu sou maravilhosa, né? Sim. Olha como eu sou boazinha. Como é que você vai me deixar? Já passei por Vira uma, isso. é, já vira uma moeda de troca. Então, assim, o quanto esse empoderamento, ele é profundo. E acho que a gente está conseguindo esclarecer isso aqui. É, e eu digo que o empoderamento, ele é uma ferramenta sistêmica. Porque Uhum. quando eu curo também esse lugar em mim que dói, quando eu estou curando esse lugar em mim que dói, eu estou curando também a minha ancestralidade como um todo, né? Exato. Imagina, eu nunca vi minha mãe trocar de roupa. Eu nunca vi minha mãe dar um beijo no meu pai. Eu nunca vi minha mãe passar um batom. Isso Uhum. funcionou na época dela. No dia dos namorados, né? Eu fui com a minha filha, falei, filha, bora no sex shop, né? Vamos lá comprar as coisinhas pro dia dos namorados. E aí chegamos lá para fazer a compra, a mulher falou, meu Deus, Mariana, você trouxe sua mãe, né? Como assim? Como é que você vem comprar brinquedinhos eróticos com sua mãe? Ela disse, ih, minha mãe conhece coisa demais. Minha mãe conhece um monte de coisa, né? E ela pode até me indicar. Então, assim, isso também é uma libertação, isso também é uma cura, isso também é uma ressignificação, né? Esse Com certeza. empoderamento também é dar o direito que os nossos ancestrais tenham uma outra vida em nós, né? Exato. É um resgate muito bonito. Então, assim, para fechar essa questão do. Não fechar, né? Mas sobre essa questão do empoderamento, como eu disse, ela é interna em todos os aspectos. É você se conectar, saber quem é você, saber dos seus valores, saber o que, que você quer, né? O que, que você merece. E aí o empoderamento da sua aparência física, ela é um dos pontos, né? Mas ela é muito importante, principalmente para quem é mulher, porque já tem esse estigma tão grande do corpo perfeito, essa busca incessável por um padrão inalcançável, porque ele é inalcançável. Eu tenho amigas que são magras e que elas não conseguem engordar, elas já estão no padrão, para elas também é inalcançável. Então, assim, para todo mundo fica inalcançável, sabe? Para umas mais, né? Óbvio, para outras menos. Só que então fazer as pazes com o físico nesse aspecto é muito importante, porque você se olha no espelho todos os dias, é o seu corpo, é o seu templo, é a coisa mais sagrada que você tem. É, então é muito difícil. Eu decidi, assim, um belo dia eu acordei e falei, eu vou me dedicar mais do que nunca para conseguir fazer as pazes com o meu espelho, né? Com a minha imagem. Então tem sido, como eu falei, é um processo diário, não é todo dia, né? Não é fácil, mas é isso. E isso está sendo consequência de outros, né? Como eu falei, do meu trabalho também, de outras questões. Uhum. Mas o físico também, né? A aparência física é muito importante. Ok, então, segunda-feira nós começaremos a jornada da sexualidade, do amor, né? Desse amor até pelas nossas cicatrizes, né? Do Sim, amor também pelos nossos projetos, pelos ciclos que precisam se encerrar nos nossos projetos. Nós vamos falar muito disso. E na terça-feira nós vamos falar sobre o autorretrato.
não é? Utilizar da Então, fotografia, né, para se ver, para tirar um tempinho. Quando eu voltei da Itália, que eu estava passando por uns problemas emocionais, eu peguei e fui começar a cuidar de planta, aqui minhas filhas. Aí eu não estava conseguindo meditar ainda, mas fui cuidar das plantas. Aí a planta eu vi que era um momento que eu tirei para cuidar de mim. Eu cuidava delas, mas eu estava cuidando de mim. E aí depois também eu me empoderei de novo da fotografia e voltei a cuidar de mim fotografando, porque é um tempo que você tira para você. Então, assim, no workshop, quando eu for falar da fotografia e do autoconhecimento, vai ser para você mesmo fazer na sua casa, com o seu celular. Se você quiser usar das dicas que eu vou dar de fotografia para começar a fotografar outras coisas também, beleza, mas o foco não é nem se atrelar tanto à técnica, né? Mas é usar a fotografia como sentir e como conectar. Então, eu vou dar algumas dicas básicas, né? Vou falar um pouco sobre as noções básicas da fotografia. E aí a gente vai, eu vou propor esse desafio também, a gente fazer alguns exercícios mais profundos sobre, né, brincar com esse olhar. E assim, minha mãe até tinha colocado no folder, o ângulo que não sei o que te empodera. Aí eu falei, mãe, troca, porque a gente não vai se apegar só ao ângulo que você gosta. Claro que eu também vou dar dicas de o que é o ângulo, de como a luz funciona, né? O que a luz e a sombra faz com o nosso corpo, com a nossa fisionomia. Mas o foco também não é esse. O foco é você explorar também que seja tirar foto de um. O que é o que você odeia? Minha mãe sabe, mãe, eu odiava meu pé, né? Eu fiz terapia para tratar minha relação com meu pé. Eu não usava chinelo, gente. Meu primeiro chinelo foi uma Crocs. Quando inventaram a Crocs, foi uma libertação. Foi em 2009. Primeira vez que eu usei uma chinelo foi Crocs. ai, Então, quando eu fui fazer o meu portfólio para Itália, a Gabriela, que tá aí na live, ela tava comigo. Eu fiz ela me ajudar a fazer uma foto do meu pé, porque eu queria colocar até o meu pé. Acabou que não deu certo, a foto ficou muito ruim, mas eu fotografei o pé, fiquei olhando um tempão ali o pé, fotografei as dobras, as marcas da minha barriga, o que tinha de estria. Então, assim, para você usar disso e parar, tirar um tempinho, olhar, analisar o que te incomoda tanto ali, por que é tão feio como você acha que é tão feio mesmo, como você coloca, né? Então, é fazer esse exercício bem para explorar um pouquinho de tudo, assim. Não só o que é bonito, né? Mas enxergar a beleza mesmo do seu corpo e nos detalhes também. Então, isso que eu acho que vai ser bem legal. exatamente. E na segunda eu vou trabalhar dentro do conceito da constelação sistêmica, nós vamos fazer alguns movimentos, né? Dentro aí do sagrado feminino, de empoderamento, nós vamos olhar também para vários aspectos dentro de nós que estão desconectados. Eu vou fazer um movimento, gente, belíssimo, com essas partes que estão desconectadas. E depois do trabalho da Nanda, de autofotografia, nós vamos fazer uma constelação dessas partes, como é que nós resgatamos essas partes. Então vai ser um trabalho assim espiritual, tá? Quase que no nível de espiritual, de sagrado, não de espiritual no sentido de religioso, mas de reconexão com algo muito sagrado dentro de nós, ok? Ótimo. Então, nós temos algumas vagas ainda, né? Algumas já estão preenchidas. São 20 pessoas, porque vai ser feito pelo Meeting. E nós vamos aprofundar. Eu quero ouvir cada uma que chega, né? O que ela vai trazer dessa experiência, desse corpo, dessas emoções. Onde que as emoções estão desconectadas, perdidas nesse corpo, né? E a Nanda vai chegar para fazer aí o fechamento, dando as dicas para vocês desse trabalho maravilhoso que ela faz. E nós vamos começar às 19 horas, né, Nanda? 19h30 e vamos até às 23 horas. Quem quiser saber mais sobre o trabalho, pode me perguntar, pode me passar aí pelo direct. Eu vou deixar esse vídeo, essa live, salva no IGTV, né? E dá tempo ainda de vocês buscarem aí, experimentar essa vivência que está, assim, maravilhosa. É Quer isso, falar mais alguma gente. coisa? Não, só agradecer, né? Convidar todo mundo que ainda não conhece meu trabalho, lá conhecer meu trabalho também. E tenho certeza que vai ser muito legal. Espero ver todo mundo lá. Agradecer minhas amigas aí que estão assistindo e dando apoio, como Ok. sempre. Ok. Então é isso, gente. Gratidão por vocês terem participado. Aguardamos vocês
na segunda e na terça, ok? Beijos Então é na isso. alma, Tchau. gratidão, Ananda. Muito Beijo. obrigada por quem está Obrigada aí pelo firme e forte convite. conosco. Beijos, tchau, Beijo. tchau. Tchau.